Neste vídeo, o encontro não bem sucedido do missionário Daniel Berg com a congregação cristã em Portugal, na pessoa do primeiro ancião daquela nação, Domingos de Sá, que chegou a chamar Daniel Berg de lobo. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A Assembleia de Deus Brasileira foi fundada apenas alguns meses de diferença da Congregação Cristã do Brasil, 1911 e 1910, respectivamente. Talvez por desconhecerem os antecedentes históricos e o início das duas denominações, muitos crentes fiéis de ambas as denominações entendem que as duas não tiveram nenhum tipo de relação. Este vídeo é o primeiro em que trarei para vocês momentos em que as duas denominações, tanto a Assembleia de Deus quanto a Congregação Cristã, de alguma maneira se relacionaram. O historiador e escritor Itamar Coutinho, um dos grandes pesquisadores da atualidade da CCB, Congregação Cristã no Brasil, me disponibilizou o trecho de um livro publicado em Portugal no ano de 1966, onde o autor relata o encontro de um assembleiano com a Congregação Cristã em Portugal. Ele não revela maiores detalhes sobre este fato. O que eu fiz então? Pesquisei nos meus documentos, alguma referência sobre este relato. Porém, a única informação que eu encontrei foi que realmente, neste período, Daniel Berg esteve em Portugal. Diante disso, nós teremos nesse vídeo apenas a versão, uma versão do acontecimento, a fornecida pela Congregação Cristã em Portugal. O que se sabe é que, em algum momento, no início da década de 1930, o missionário Daniel Berg, um dos fundadores, sueco, da Assembleia de Deus no Brasil, foi em missão para Portugal a fim de fundar um templo da Assembleia de Deus. Já existiam alguns crentes pentecostais na cidade do Porto desde 1925. Um dos envolvidos neste encontro mal sucedido entre Daniel Berg e a Congregação Cristã em Portugal foi o irmão Domingos de Sá. Em 1910, ainda não convertido, ele veio ao Brasil sozinho em busca de uma vida melhor, deixando sua família em Portugal. 5 anos depois, em 1915, através de um colega de serviço, ele aceita Jesus, é batizado nas águas e logo recebe o batismo no Espírito Santo. Mas, alguns anos depois, conseguiu voltar a Portugal e reencontrar a família. Ainda no primeiro amor de Cristo, falava da sua graça sempre que tinha oportunidade. Em 1925, na cidade do Porto, trabalhava duro como lavrador e procurou um irmão que ele tinha na cidade. Conseguiu encontrá-lo, porém o irmão quase não falava com ele por causa da obra de Deus. Acredito que havia uma animosidade no irmão em relação aos crentes. Ainda assim, Domingos de Sá continuava a visitá-lo. Um dia, eles foram almoçar juntos na casa de Domingos. Sua cunhada, casada com seu irmão, também compareceu. Ela era possessa de espíritos. Seu irmão já havia procurado de tudo para que ela se libertasse disso. Porém, de nada adiantou. Pelo contrário, ela estava cada vez pior. Durante a visita, Domingos falava da obra de Deus, porém o seu irmão ria e não acreditava. Pacientemente, Domingos dizia que o Senhor podia libertá-la, mas seu irmão não acreditava nisso também. Quando foram orar pelo almoço, Domingos disse que sentiu de orar pela libertação da cunhada.
Seu irmão, no entanto, disse que já havia recorrido a tudo quanto podia. Bruxas, benzedeiras, padres, mas ninguém a tinha conseguido curá-la. E disse: Vais tu agora curá-la? Domingos respondeu que ele não iria curá-la, mas o Senhor Deus sim. Quando eles se ajoelharam, o Senhor Deus tomou Domingos na força do Espírito Santo e ouviram um estrondo como se a casa partisse ao meio. Sua cunhada caiu por terra e ficou liberta por completo naquele momento. Logo, seu irmão e a esposa creram na obra do Senhor. Assim começou a obra de Deus em Portugal. O número era pequeno no início da obra, ainda assim alugaram um pequeno sobrado para os cultos. Eram 3 ou 4 pessoas em média. Depois o Senhor preparou um trabalho melhor para Domingos e assim ele tinha mais tempo para se dedicar à obra de Deus. A perseguição começou cada vez mais dura. Jogavam pedras nas janelas, partiam os vidros, caixilhos. As pedras caíam lá dentro do templo, mas eles ainda assim sofriam com paciência. Decorrido alguns anos, já havia um grupinho de irmãos. A obra crescendo, foi necessário alugar uma casa maior. Então o Senhor os abençoava grandemente, embora a guerra fosse dura, mas o Senhor sempre os ajudava. Raul Garcia, autor do livro português Vivências e Convivências dos Primeiros Discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo, relata que com o crescimento da obra em Portugal, Domingos começou a sentir uma grande necessidade de ter um ajudante, por isso começou a clamar a Deus pedindo isso. Então, nesse interim, no final da década de 1930, Daniel Berg, um dos suecos fundadores da Assembleia de Deus Brasileira, chegou em terras portuguesas para abrir um templo da Assembleia de Deus. Domingos diz que ainda tinha pouca experiência eclesiástica na época e estava sem irmandade. Daniel Berg, recém-chegado, também não tinha igreja. Foi então que os dois decidiram trabalhar juntos, ou seja, 2 dirigentes para uma só igreja. O templo ficava localizado na rua Bom Jardim, 1116, nos fundos, e lá tinha uma casa, bancos, livros. Domingos relata ainda que Daniel Berg ganhava salário da Suécia e que ele, Domingos, ganhava muito pouco e tinha que arcar com todas as despesas do templo sozinho. Disse ainda que aos poucos Daniel Berg passou tudo para o seu nome e deixou de ir aos cultos. Ele não relata o motivo disso. Domingo fez um pesado desabafo, dizendo que pensava que Daniel Berg era aquela pessoa que ele havia pedido para que Deus preparasse para trabalhar com ele, mas que ao contrário, Daniel Berg seria um lobo. Certo dia, o irmão Domingos, ele começou a notar diferenças nos cultos e na própria irmandade quando Daniel Berg presidia os cultos. As irmãs não punham o véu e não se ajoelhavam. Quando era o irmão Domingos, que ministrava o culto, dirigia o culto, elas usavam o véu e se ajoelhavam. Contrariado, Domingos de Sá disse que enquanto ele fosse vivo teria de ser assim, porque foi como eles haviam aprendido e como Deus estaria abençoando eles até aquele momento. Um dia, quando Daniel Berg ministrava a palavra, Domingos entendeu que Deus teria falado na própria boca de Daniel Berg: se não tornás ao primeiro castiçal, não entrarás no meu reino. No final do santo culto, o irmão Domingos falou a Daniel Berg o que Deus falou pela sua própria boca. Daniel Berg, por sua vez, disse: o que foi? Como assim, se eu não voltar ao primeiro castiçal, não entro no reino de Deus? Então, irmão, pode ir, que tudo que está nessa sala é meu. Ou seja, Daniel Berg não aceitou o parecer do irmão Domingos de Sá e se separaram. Após esse desentendimento, na questão do uso do véu,
das mulheres se ajoelharem ou não, Daniel teria encontrado um salão lá no Largo do Carvalhido. Ele foi para lá e deixou tudo para o irmão Domingos. A Irmandade, porém, teria ido toda com ele, umas 6 ou 7 pessoas. Domingos de Sá, diante disso, convidou Albino, seu filho do meio, e ele aceitou trabalhar com o pai na obra de Deus. Tudo indica que este fato contribuiu, ou seja, foi um dos motivos que levou a essa animosidade que vem sendo superada ultimamente entre os irmãos da Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. Como disse no início do vídeo, eu não encontrei nas bibliografias de Daniel Berg, em que eu já tive acesso, nenhuma menção sobre esse fato. Não é impossível, disso ter acontecido, uma vez que esses tipos de desentendimento eram e são comuns, uma vez que estamos falando de homens, seres humanos, imperfeitos. Mas caso eu encontre a versão assembleiana deste caso, eu prometo que eu trarei aqui no canal. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.